Com a crescente digitalização do varejo e o aumento das compras online, ter uma presença forte no mundo digital não é mais uma opção, é uma necessidade. Mas como os lojistas e empresários podem ir além e realmente destacar as suas marcas em um cenário tão competitivo? A resposta pode estar na ponta dos seus dedos, literalmente. Os aplicativos para e-commerce estão revolucionando a forma como as marcas interagem com seus clientes, oferecendo uma experiência personalizada, prática e envolvente. E os números comprovam isso. Dados do mercado mostram que os downloads de aplicativos de e-commerce cresceram 43% no ano passado, 14% a mais do que no ano anterior. Eu sou Daniel Sakamoto e hoje vamos explorar os benefícios dos aplicativos para a obtenção de melhores resultados no e-commerce. E também discutiremos quais vantagens você pode acrescentar para os clientes que comprarem por lá. Esse tema te interessa? Então se prepare aí que o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 140. Aplicativos para e-commerce, ferramenta que pode destacar a sua marca. E o nosso convidado de hoje é Bruno Bulso, diretor de operações e cofundador da Kolbe Apps, plataforma de aplicativos mobile para e-commerce. Sob o seu comando, a startup foi responsável pela criação de aplicativos de gigantes do mercado, como Cacau Show, Tokstok, Fila e Decathlon. Olá, Bruno, seja muito bem-vindo ao Varejo SA Podcast. Oi, pessoal, muito obrigado pelo convite. Sou Bruno Bulso, diretor de operações da Kolbe. A Kolbe é uma empresa com mais de 10 anos de experiência, sempre focada no desenvolvimento mobile. Já realizamos aí soluções para empresas tanto no mercado nacional quanto para o exterior também. Atuamos com Estados Unidos, Europa. E desde 2018 a gente tem um foco muito grande em varejo. E aí nós começamos a construir cases de grandes empresas, como tu mencionou. Também desenvolvemos Cacau Show, supermercados. Então a gente tem diversas áreas e segmentos que nós atuamos. E é muito legal de ver também que cada área tem a sua particularidade. Hoje nós somos uma plataforma SaaS, somos a principal parceira também da VTEX, que é uma grande ferramenta integrada aí com os nossos parceiros e clientes, e nós estamos aí construindo mais de 80 cases dentro da nossa plataforma de SaaS para e-commerce. Ah, que legal. Então vocês são uma startup de origem em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e que tem aí já atendido não só o Brasil, como o exterior também. Como que foi esse desafio aí desse crescimento? Você falou que desde 2018 estão focados em varejo, então já faz aí pelo menos 5, 6 anos que vocês estão atuando. Esse desenvolvimento foi rápido, foi lento, está crescendo agora? Fala um pouquinho desse crescimento da empresa. Perfeito. A empresa ela surge em 2014 e aqui no Sul, né, hoje nós temos funcionários aí espalhados no Brasil inteiro. Então, principalmente toda essa questão do digital e do trabalho remoto também fomentou muito o crescimento da empresa. Mas nós começamos no início atendendo muito o varejo e mercado americano. E aí depois nós começamos a entender que tinha um espaço para a gente trabalhar aqui no Brasil e que o mercado brasileiro estava vindo muito nessa crescente. Então, em 2018, a gente começa com o nosso primeiro cliente, que era a Mobile. Começamos a desenvolver toda a parte ali de realidade aumentada no aplicativo. E a gente começa a emplacar alguns cases super legais aqui no Brasil, como Tokstok, Decathlon, e a empresa começa a crescer. Surge a pandemia, e a pandemia, na verdade, ela mostra para o varejo que ele precisava ser digital, e muitas empresas grandes, consolidadas no mercado nacional, no físico, não tinham uma presença no digital. E aí começa uma corrida muito grande para essa vertente de aplicativos também. Nesse momento é onde a Kolbe desenvolve a sua plataforma proprietária. Então, até ali 2021, 2022, nós atuávamos sempre fazendo uma solução customizada para os nossos clientes, 100% customizada. Em 2021, a gente começa o desenvolvimento e início de 2022 nós lançamos a nossa plataforma. Então, nós entendemos esse momento de mercado e aqui a gente começa a crescer o nosso portfólio. Então, até em tamanho de empresa, quando a gente compara de 2018 para cá, nós triplicamos de tamanho e nós conseguimos aí sim, com a nossa plataforma, adentrar muito mais nesse mercado de e-commerce e hoje temos aí mais de 80 contas dentro do nosso portfólio. Ah, que legal, muito bom. Bom, queria começar com você, pedindo para você explicar para quem está nos ouvindo aí, qual que é a grande diferença entre você fazer uma compra num site e realizar uma compra num aplicativo. O foco de vocês é aplicativo. Mostra para a gente essa diferença. Perfeito. Hoje, quando a gente olha para alguns dados de mercado, mais de 75% dos acessos dos sites, eles já vêm de um smartphone.
Ou seja, o teu cliente ele já está usando o celular para acessar o teu site, a tua interação. O site, apesar de ter toda a parte do site responsivo, a experiência é diferente. É diferente tu navegar pelo site responsivo versus um aplicativo. Quando a gente entra no aplicativo, a gente começa a falar de componentes e a gente entra toda uma parte de UI UX, que é a experiência do usuário ali dentro, para que ele tenha uma experiência, uma navegação mais fluida. Então, o primeiro ponto é a experiência do usuário nessa jornada ela é facilitada dentro do aplicativo. Dentro do aplicativo, a gente começa a trabalhar uma série de vitrines inteligentes, uma série de funcionalidades que ajudam esse usuário na escolha do produto. Então, nós temos vários cases que os usuários no app, eles gastam menos tempo para escolher o seu produto, sua compra, e eles gastam mais, eles têm um aumento de ticket médio, porque eles são impactados com mais produtos e mais opções também. Além disso, né, a gente está falando aí de algumas vantagens nessa jornada de compra. Existe a jornada pós-compra também. Então, todo o traqueamento do pedido, receber notificação sobre onde está o seu status e também permitir que o lojista possa interagir com esse usuário de uma maneira diferente. Então, trabalhar campanhas, trabalhar uma série de resultados para criar uma fidelização entre o nosso usuário e a marca. Então, o app ele se destaca não só por essa jornada de compra mais facilitada, mas também por esse pós, de a gente conseguir gerar uma nova interação entre o nosso consumidor e a nossa marca. Muito bom. Eu vi recentemente um dado aí que mostra que foram mais de 10 bilhões de aplicativos instalados por ano no Brasil. Isso mostra que realmente essa pegada de aplicativos está muito forte, mas também mostra que a concorrência é muito alta, né? 10 bilhões de aplicativos, então tem muita loja migrando para aplicativo e tem muita gente desenvolvendo aplicativos. Fala um pouco desse mercado dos aplicativos no Brasil hoje. É um mercado que cresce muito, mas apesar desse crescimento, a gente olha que menos de 20% das lojas físicas no Brasil possuem aplicativo. Então ainda tem um universo muito grande de expansão. E o app, acho que o conceito do app ele foi mudando um pouco nos últimos anos. Quando a gente olha lá para 2015, 2016, muitas vezes as lojas olhavam que o app seria o seu único ou o seu principal canal e que o app representaria a maior parte das vendas. O que a gente vê hoje como realidade? O app ele virou uma necessidade. O app ele é um canal de venda, mas ele é um canal complementar ao site, ao WhatsApp, ao Instagram, ao TikTok, a outros meios de venda. Hoje, quando a gente olha para a nossa carteira, estamos aí vendo em média, os nossos clientes eles faturam 40%, 45% do faturamento do digital através do app. Ou seja, ele é um canal super relevante, mas ele é um dos canais. E o lojista está cada vez vendo mais isso, que ele pode ter o app, ele pode ter o WhatsApp, ele pode ter o site e ele deve ter essas frentes também. Então a concorrência ela vai existir, mas ele é como um canal complementar para o que tu já tem dentro da tua marca. Muito interessante isso que você está falando, Bruno, porque essa visão da multiplicidade de canais coexistindo e sendo realmente essencial para o lojista é a visão que a gente tem também. Aqui na CNDL, no Varejo SA Podcast, a gente recebe muitos especialistas, varejistas, empresários de maneira em geral, que costumam trazer aí visões diferentes sobre os canais. Mas a nossa conclusão é que realmente é importante que o varejista ele esteja presente no maior número possível de canal, porque o consumidor tem essa demanda hoje em dia. O consumidor ele não quer exclusivamente um único canal, ele quer ter essa oportunidade de escolher de acordo com a conveniência, de acordo com o produto. Então, acho que esse caminho de que o aplicativo ele não é a solução do seu negócio, ele vai ser parte do seu portfólio e, às vezes, ele até agrega valor em outros canais, né? Também pode ser isso. A pessoa pode olhar pelo aplicativo, pesquisar no aplicativo e comprar na loja física e vice-versa, né? Essa tendência está sendo muito comum hoje em dia, você não acha? Exatamente, é onde a gente fala muito do omnichannel, né? Quando a gente olha para muitos canais, o que é importante sempre o lojista ter em mente? Apesar de ser multicanais, a gente falar de WhatsApp, de loja física, site, aplicativo, o teu consumidor ele é o mesmo. E ele espera ter a mesma experiência em todos esses canais. Então, muitas vezes a gente vê um lojista que ele tem um canal super desenvolvido no físico e quando a gente olha para o digital, ele está muito aquém. Então, aquela super experiência que teve em loja não se repete quando esse usuário entra no site ou entra no aplicativo. Ou o oposto. O digital funciona super bem, quando eu vou para a loja física eu não tenho o mesmo atendimento. Então, quando a gente fala de omnicanalidade, a gente também tem que pensar no usuário em toda essa jornada. Ele quer ser muito bem atendido na loja, mas ele quer ser atendido no site, ele quer ter um bom atendimento no WhatsApp, e algumas coisas até às vezes simples, né? A gente acaba vendo em alguns cenários,
O usuário faz uma compra no site, ele quer trocar o produto na loja física, ele não consegue. Ou o preço da loja física é diferente do preço do digital. E aí tu começa a ter um pouco de atrito entre canais. Então, o que a gente sempre fala para os nossos clientes é: olha essa jornada do usuário inteira e pensa que tu vai atingir ele pelo WhatsApp, que tu vai impactar ele via web, que tu vai impactar ele via loja também. E nós já tivemos aí cases super legais que nós resolvemos problemas de outros canais dentro do app, como um canal de logística, como uma questão de saque e atendimento, trazendo funcionalidades para o app que podem agregar dentro dessa jornada. Ah, bacana, bacana. Eu ainda vou querer falar com você um pouco sobre cases, mas um pouco mais para frente. Eu queria pelo menos ajudar aí quem está nos ouvindo a entender um pouco mais como é esse desafio de implementação de aplicativos. Você falou que menos de 20% das lojas atualmente possuem um aplicativo. Onde que você vê que está a barreira para o lojista, para o empreendedor, para o varejista de maneira geral, implementar o seu aplicativo? É cultural? É um problema orçamentário, financeiro? Tem a ver com barreiras de tecnologia? Explica para a gente aí onde que você entende que está essa dificuldade de aumentar o número de lojistas utilizando aplicativo hoje em dia, se tem tanto benefício como você já falou. Perfeito. Dentro do desenvolvimento, seja o desenvolvimento do site ou do aplicativo, sempre existe uma discussão interna dentro das empresas que é: eu busco uma empresa de mercado para fazer isso, busco uma plataforma já existente, ou eu desenvolvo isso dentro de casa. Por muitos anos, e até olhando os grandes varejistas do mercado nacional, eles foram muito numa vertente de desenvolver isso dentro de casa. O que significa? Contratar um time de tecnologia, contratar desenvolvedores, ser responsável por toda essa gestão. Porém, esse é um caminho que muitas vezes ele gera muito custo e ele é um caminho um pouco difícil, porque o varejista, o foco dele é vender o produto dele, não é desenvolver uma solução. Então, o que a gente viu é que muitos varejistas foram para esse caminho ou possuem a imagem de ter que ir para esse caminho. O que começou a mudar nos últimos anos e começou a acelerar muito mais? É o advento de plataformas como a VTEX, através da parte de web, de cloud commerce, e como a Kolbe também na parte de aplicativos. Ou seja, eu não preciso construir tudo do zero, eu não preciso ter uma equipe interna. Eu contrato uma ferramenta e essa ferramenta, através de uma mensalidade, me provê com essas soluções. Por isso que a gente vê muito varejo crescendo nos últimos anos. E aí, quando a gente olha até para essa questão de custo, quando o lojista ele pensa em criar um aplicativo, ele compara muito com o custo de uma loja. Então, ele compara a receita e o custo de uma loja. Se o digital ele for menor que uma loja física, eu crio mais uma loja física. E a gente já escutou isso muito das pessoas. Então, ele compara muito o custo que eu vou ter versus essa comparação do digital. O que a gente vê com o advento dessas plataformas? Que tu consegue ter um custo menor do que uma loja física com uma receita maior. E aí a gente está vendo essa adesão dos clientes. Mas todo o projeto de implantação, ele vai ter sim uma necessidade de desenvolvimento de equipe. Então, tu vai ter que ter uma equipe que vai ter que trabalhar com digital, tu vai ter que ter algumas questões de logística diferentes, de centro de distribuição. Então, o lojista ele precisa preparar essa base interna para começar a olhar para o digital também. Não adianta criar toda uma estrutura de digital e tu não ter um centro logístico que vai poder atender essa demanda também. Entendi. E em termos de setores do varejo, na percepção de vocês, existem setores em que é mais fundamental você ter um aplicativo do que em outros setores? Ou, de maneira geral, vocês atendem e enxergam que todos os setores de varejo têm um potencial grande aí para o uso de aplicativos? Hoje nós atendemos mais de 10 segmentos, então a gente vê benefícios em todos eles, mas alguns que se destacam muito forte é supermercado e farmácia pelo alto índice de recorrência. Os usuários, eles compram e seguem comprando. Então, quando a gente olha para esses números, são números realmente bem expressivos de recorrência e também de percentual dentro da carteira do dígito através do aplicativo. Mas, de maneira geral, a gente vê muito o setor de moda indo super bem, eletrônicos, eletrodomésticos também. Então, de maneira geral, vários segmentos se comportam muito bem, alguns se destacam mais, e eu posso citar aqui farmácia e supermercado como 2 pontos super importantes. Ah, legal, legal. Então, essa questão de segmento, acho que fica claro que realmente aí quem está empreendendo no varejo, independentemente do seu segmento, acho que tem essa validade da aplicação dessa ferramenta, desse canal. E com relação a porte de empresa, você acha que micro e pequeno tem condição de investir e se beneficiar de aplicativos também, ou isso é uma conversa para médios e grandes varejistas? O pequeno e o médio, ele consegue sim ter esses benefícios também.
A diferença é que, normalmente, o pequeno e médio, ele olha para o aplicativo de uma maneira diferente do que o grande olha. Para o pequeno e para o médio, ele é mais um canal de venda que vai aumentar a conversão, vai aumentar a ticket médio e vai cumprir a sua função em gerar mais receita, o que é super válido e importante nesse contexto. O grande, ele já olha um pouco diferente. Ele olha como uma nova maneira, uma maneira completamente diferente de se conectar com o seu usuário. Então, ele gosta de trazer funcionalidades como cashback, gosta de trazer planos de benefícios, de fidelidade, começa a trabalhar uma jornada diferente. Módulos de cartão de crédito, onde o usuário tem, a loja tem seu cartão proprietário, ele pode fazer a gestão do cartão dentro do app de e-commerce. Então, o grande, ele olha para uma visão mais holística. Mas o pequeno e o médio, ele consegue aproveitar toda essa parte de venda, de aumento de conversão e aumento de receita também. E hoje em dia você acha que existem soluções que cabem no bolso do micro e pequeno também? Porque durante muitos anos a gente viu que a tecnologia estava disponível, mas era realmente muito caro para se investir no e-commerce, se investir em plataformas digitais. Hoje a gente vê que o custo está cada vez mais acessível e as facilidades, né? As empresas de tecnologia têm oferecido soluções mais fáceis para o micro e pequeno poder gerenciar. É o caso de vocês? Vocês entendem que existe aí possibilidade orçamentária e operacional para o micro e pequeno entrar também a investir nesse canal? Sim, hoje, trazendo exemplo aqui da Kolbe, nós atendemos os 3 tiers do mercado, o Enterprise, o Pro e o Lite, que nós chamamos, que são os clientes realmente menores, e o custo está super acessível. Hoje, não só a Kolbe, mas como outras ferramentas também, possuem modelos de planos onde tu pode entrar com um valor fixo super baixo e um percentual em transaction fee, ou seja, se aquele canal não performar, a gente também não recebe, o custo é mais baixo para o nosso cliente, e à medida que ele vai performando, a gente ganha junto também. E para o cliente grande, normalmente, ele não gosta muito dessa visão do transaction fee, é um pouco duvidoso, ele se conversa, depende do modelo. Então, sempre as empresas elas moldam esses planos, tanto um plano onde vai acompanhar no início e depois pode transformar isso num valor fixo. Ou seja, é fácil para o pequeno poder começar, é barato, e como tu trouxe ali, as ferramentas novas, cada vez mais, os lançamentos e as customizações, elas são mais otimizadas. Então, a gente consegue pegar hoje um cliente que está 100% fora do dígito, em 30 a 60 dias ele está com a sua loja e seu aplicativo no ar vendendo. O que antes a gente estaria falando de 6 meses a 1 ano para tu conseguir montar a tua operação no dígito. Bacana, bacana. Bom, aqui no nosso podcast a gente já está aí com mais de 130 episódios gravados e em quase todos eles a gente tem trazido aquele mantra de que o varejista não pode mais ficar de fora do comércio eletrônico e a gente tem visto aí a evolução dos modelos de negócio voltados para sites de e-commerce em geral. Então a gente já teve muito essa conversa aqui, quem nos acompanha no Varejo SA Podcast com frequência está cansado de ouvir a gente dizer que é fundamental você ter o seu site, você ter um canal digital, está cada vez mais fácil, mais barato, mais acessível, modelos de negócio diversificados. E é legal saber que na parte de aplicativos também a gente está nesse mesmo momento, né? Também é fundamental, é essencial que o lojista esteja com o seu aplicativo, tem possibilidades aí que cabem no bolso, modelos de negócio, como o Bruno apresentou aí, em que você faz um investimento pequeno, e aí você divide um percentual aí das suas vendas com a empresa, isso garante que eles estão parceiros também no desempenho do seu negócio. Então, acho que é legal quem está nos ouvindo entender que se você já tem um site, se você já atende por WhatsApp, por exemplo, ter um aplicativo próprio, hoje em dia é uma boa opção. E o Bruno aqui já mostrou alguns dos benefícios. O que eu queria saber agora, Bruno, é entender um pouco mais assim, que tipo de funcionalidade é indispensável para um aplicativo de e-commerce hoje e como que essas funcionalidades realmente trazem aí bons resultados para o lojista. Detalhe um pouco mais aí como que funciona isso. Perfeito. Cada segmento ele acaba tendo suas funcionalidades próprias, então depois eu posso entrar um pouquinho nessa parte de funcionalidades específicas para segmento. Mas, de uma maneira geral, o que a gente sempre trabalha muito forte com os clientes é a parte de vitrines inteligentes. Então, tu conseguir construir uma jornada de sugestão de produtos realmente efetiva para o teu cliente. Toda uma parte de comunicação através de push notification. Aqui é um ponto super importante, que é uma comunicação que ela tem que ser feita de maneira assertiva. Não adianta também usar demais essa ferramenta e acabar não sendo assertivo para o teu público, tu acaba perdendo esse engajamento. E também, quando a gente fala de uma experiência de compra, o checkout ele tem que ser muito fluido. Então, se o usuário já fez uma compra, tu já tem as informações do endereço salvas, tu já consegue
fazer aquele one click, né, checkout, conseguir comprar num clique só. Porque tem muita, quando a gente olha até para a questão web, é o momento que tem fricção no checkout. Deu fricção no checkout, o usuário para de comprar. Então o checkout tem que ser muito fluido. E depois toda a parte de pós-venda, acompanhamento daquele pedido, saber quando que o pedido vai chegar, qual que é o status e tudo mais. Quando a gente entra por uma segmentação, aí a gente tem, por exemplo, no setor de moda, toda uma parte de tabela de medidas e provador virtual para encontrar o tamanho correto. Quando a gente fala de farmácia, a gente fala de venda de remédios controlados e fluxos nessa linha. Quando a gente entra em supermercado, venda por assinatura, recorrência desses pedidos. E aí cada um dos setores eles acabam trazendo algumas funcionalidades também super importantes. Bacana. Bom, então, além de conhecer muito de tecnologia, vocês precisam efetivamente ter um olhar atento para o contexto e a realidade do varejo, para conseguir conectar ali inovações tecnológicas para aquelas demandas de cada segmento do varejo. De que maneira vocês procuram estar conectados e atentos a essas inovações e realidades do varejo? Uma startup como vocês deve ter muita gente focada aí em tecnologia, programação e tudo mais. Quem que traz o olhar e como que vocês buscam esse olhar do que está acontecendo no varejo para vocês poderem se antecipar e serem inovadores no caminho do desenvolvimento do varejo que a gente tem hoje? Nós temos 2 caminhos que nós realizamos aqui dentro. Temos um time técnico super grande, mas nós temos um time de pesquisa. Então, é um time composto por pessoas de produto, tech e designers que olham para o mercado, trazem benches e referências do mercado exterior também aqui para dentro. Sempre que a gente abre um novo segmento, a gente realiza um processo de discovery, que é um processo de descoberta, para entender o que funciona para aquele segmento e o que está acontecendo. E também uma outra vertente que nós temos uma comunidade interna com os nossos clientes, e os nossos clientes, eles sugerem funcionalidades e eles votam. E as funcionalidades mais votadas pelos nossos clientes são implementadas. Então a gente traz muita coisa de fora, mas a gente também valoriza muito a opinião do que o nosso cliente está falando, porque a dor que ele está sentindo pode ser sim uma grande oportunidade para a gente trazer uma nova funcionalidade, trazer uma nova integração e poder garantir que a gente está aderente com os desafios que ele está enfrentando. Legal, legal, muito bom isso. Bom, uma coisa que eu acho que é importante também compartilhar com a gente, você é cofundador da ferramenta, hoje atua como diretor de operações. A curiosidade que a gente tem é assim, como que foi o desafio para conseguir o primeiro grande cliente? A gente sabe que o grande cliente ele abre portas para os próximos, mas às vezes para conseguir o primeiro grande cliente é realmente um desafio. Conta para a gente aí qual foi o primeiro grande cliente de vocês, como que foi o desafio e como que a coisa conseguiu se desenrolar num mercado tão competitivo como esse. Perfeito. Naquela experiência que eu contei ali do mercado internacional, nós conseguimos atender contas muito grandes no mercado internacional, e aí isso nos ajudou quando a gente olhou para o mercado nacional. Então a gente conseguiu trazer em cima disso. Como que nós chegamos nessas contas? Através de parcerias comerciais e indicação. Mas sempre tem aquele cliente que acredita, né? E um grande cliente aqui que acreditou foi a Tokstok, lá em 2019, que ele olhou para nós e falou assim, eu poderia contratar outra empresa. Eu gostei de vocês, eu vou confiar em vocês. Vamos construir o maior case juntos. E nos deram muita liberdade. Então a gente pôde trabalhar muita inovação, muita tecnologia, e o app foi super referência. E aí, com aquele case sendo referência no mercado, a gente conseguiu ir batendo nas outras portas também. E a nossa estratégia hoje, quando a gente fala de um novo segmento, a gente sempre busca um cliente super grande daquele segmento para ajudar com que os outros clientes menores tenham a confiança para entrar também. Então, assim a gente foi fazendo. Cada segmento que a gente foi abrindo, nós fomos buscando sempre uma grande conta para nos ajudar a fomentar e crescer aquela área aqui dentro também. Que legal. Acho que fica aí o ensinamento de que é importante você ter uma credibilidade e uma reputação boa, mesmo que seja com empresas de outro segmento, mesmo que seja no exterior, como falou o Bruno, para que você daí consiga sim uma oportunidade com uma grande empresa. E uma vez que você consegue uma oportunidade com uma grande empresa, aí é que você não pode falhar, é aí que você não pode derrapar. Você precisa efetivamente conseguir entregar valor para daí sim você conseguir conectar várias empresas. E queria que você contasse um pouco para a gente, Bruno, ou pode falar ou não o nome da empresa, aí depende de vocês, alguns cases de sucesso, algumas mudanças efetivamente em resultados, em processos que vocês conseguiram implementar com empresas de alguns segmentos aí, para que quem está nos ouvindo consiga tangibilizar um pouco disso que a gente está conversando.
Perfeito. Tem um case que é público, acabou sendo já algumas matérias sobre o case, mas é relacionado com o setor de farmácia, com a Farmácia São João. Eles são um dos maiores grupos do Brasil, tem mais de 1.000 lojas físicas aqui no Sul, e eles tinham uma solução proprietária, era um aplicativo desenvolvido dentro de casa, e eles migraram para a nossa plataforma, e hoje a ferramenta está batendo mais de 55% do faturamento do dígito, com uma recorrência super alta. E aí dentro dessa parceria com o São João, nós começamos a trazer uma série de inovações e funcionalidades. Então tem toda a questão do segmento, que é parte do remédio controlado e tudo mais, mas nós estamos trazendo agora também todo aquele conceito de live commerce para dentro do app. Então, onde tu consegue mostrar o produto, consegue fazer vídeos dentro da loja, explicando o produto, como que tu utiliza, a melhor forma de utilizar, e a gente está vendo que está potencializando muito as vendas. Então, aquele conceito muito forte que tem de cosméticos, né? Tem um case super referência no Brasil, que é o WePink. A gente está vendo que vários clientes estão buscando isso também, e com a São João nós tivemos resultados super, super legais nessa frente também. Ah, legal. Você falou de live commerce, realmente aí é uma tendência que está chegando forte no Brasil, já é forte em outros lugares do mundo. A gente sabe que na China o live commerce já é super bem disseminado, e a gente entende que para fazer esse tipo de inovação é preciso ter uma boa estrutura tecnológica, não só da empresa que está desenvolvendo, como também uma estrutura de tecnologia que atenda o lojista e também o consumidor. O consumidor ele tem que ter um bom acesso à tecnologia, um smartphone, uma boa rede. Como que você enxerga o momento que o Brasil está hoje em termos de tecnologia para essa implementação de inovações como essa que você está trazendo do live commerce? Nos últimos anos, a gente teve um avanço muito grande. A rede 5G está proporcionando muito isso também. Então, a velocidade de conexão muito rápida, a própria memória dos smartphones. Quando nós começamos a empresa lá em 2014, basicamente o usuário ele tinha que escolher se ele baixava o Facebook ou o aplicativo da loja que ele queria, porque o espaço era muito reduzido. Então, isso melhorou muito. Então, em termos gerais, a gente vê um avanço super, super relevante nessa área. E existem algumas pesquisas que mostram que algumas famílias elas optam por ter o smartphone e não ter um computador desktop. Então começou a mudar um pouco essa jornada, né? Antigamente era mais comum tu ter o computador, o notebook e depois o smartphone. Então o usuário está cada vez mais próximo do dígito. E cada ano, né, a gente vê lançamentos de novos smartphones e tudo mais, com mais capacidade, com melhor processamento. Então a gente está vendo que o mercado está muito propício e a gente está conseguindo ver isso no número de downloads. Como a gente trouxe lá no início, esse aumento expressivo de downloads do ano passado em relação aos anos anteriores, devido a essas facilidades que a gente está vendo em tecnologia e rede também. A gente enxerga da mesma maneira, né? Há uma evolução importante aí em termos de infraestrutura tecnológica que permite que o Brasil ele consiga avançar nessas inovações. E como você falou também no início, vocês atendem também outros mercados além do mercado brasileiro. Como que você compara o varejo que a gente tem hoje no Brasil com o varejo do restante do mundo? Tem muita diferença ou está muito semelhante? Como é que você faz essa comparação aí de varejo nacional e varejo internacional? O que a gente vê é que a adesão lá fora ela é maior e eles começaram um pouco antes. Então, quando a gente fala dessa digitalização, muitas empresas lá já nasceram sendo digitalizadas. Então, apesar de ter o físico, já nascia junto com o sistema web, com aplicativos e tudo mais. Então, eles estão um pouco mais à frente nesse quesito. Mas a gente não perde nada quando a gente fala de funcionalidade, de inovação. É muito mais, eu acho, uma aderência maior do mercado do que em termos de inovação. Inovação, a gente tem as mesmas coisas. As compras por assinaturas que eles têm lá, o próprio live commerce, que é muito forte na China e está cada vez mais forte aqui, as integrações que a gente tem também com outras plataformas, com venda em TikTok, Instagram e tudo mais. Então, a gente está vendo que, em termos de inovação, a gente consegue acompanhar. É muito mais agora um aumento de aderência do mercado como um todo, mas está numa crescente. Eu acho que daqui a pouco a gente consegue buscar eles e se aproximar bem também. Ah, legal. E como que é esse processo aí, em termos de estratégia de vocês, para aumentar essa aderência? Porque a gente sabe assim que o lojista ele precisa entender o valor de investir num aplicativo e o consumidor também precisa entender o valor de baixar o aplicativo e não simplesmente ficar fazendo suas compras pelos sites. Como que é a estratégia de vocês para aumentar essa aderência? Vocês têm parcerias, vocês têm participação em podcasts como esse? Como que vocês imaginam que é o caminho ideal para aumentar essa aderência que vocês estão tanto buscando?
Perfeito. A nossa plataforma, desde o início, ela foi construída para plugar parceiros. Então, hoje nós temos mais de 40 empresas parceiras que nós integramos com as suas tecnologias. Então, várias funcionalidades aqui que eu falei, como o live commerce, como a parte do provedor virtual, são empresas parceiras que nós conectamos e integramos. Então, existe uma parceria muito forte do nosso lado com empresas do ecossistema. Nós também estamos constantemente participando em eventos, falando mais sobre os benefícios. Hoje nós somos mantenedores do E-Commerce Brasil, então nós participamos de várias edições do E-Commerce Brasil também. E o nosso objetivo é sempre mostrar que o app ele não é difícil de fazer, ele não é caro e que ele tem benefícios. E aí é contar essa história, né? Contar com cases, contar com resultados e mostrar na ponta para os lojistas que eles podem, eles conseguem e que realmente vai fazer a diferença no negócio. Muito bom. E você comentou aí rapidamente também sobre a questão do varejo chinês, né? E não tem como a gente falar hoje em dia do varejo no Brasil sem levantar essa questão. Como que você enxerga esse momento dos grandes varejistas internacionais, especialmente os chineses, vindo, investindo e crescendo no Brasil? A gente já tem algumas plataformas há alguns anos no Brasil, outras gigantes estão chegando agora. Como que você enxerga esse mercado do varejo chinês no ecossistema brasileiro? O mercado brasileiro ele é muito grande e eu acho que isso foi também um ponto que chamou a atenção muito desses varejistas internacionais, porque o mercado é grande, a gente tem muitos consumidores aqui. E a concorrência ela sempre existiu, então vemos mais um nível de concorrência, mas é algo que a gente vê não só nesse setor, né? A gente olha para a parte dos automóveis também, com a vinda das empresas chinesas, então é algo que está se tornando um pouco mais natural dentro do dia a dia, e os nossos clientes eles estão competindo no dia a dia com eles, estão buscando trazer melhorias nas experiências com seus clientes, promoções potenciais para a gente poder trabalhar, mas enfim, acho que não é mais uma novidade, né? Já começou a se tornar algo presente e os nossos clientes eles já atuam com essa visão, que teremos essa concorrência aqui, estamos sempre buscando potencializar o nosso serviço também para ganhar dessa concorrência. Realmente é um movimento inevitável. O varejista brasileiro vai precisar saber conviver com essa realidade. A gente sabe que tem alguns embates aí, inclusive de legislação, questões regulatórias que estão muito presentes na mídia para que essa concorrência seja o mais equilibrado possível. No caso de aplicativos, certamente essas plataformas chinesas, internacionais, têm sua própria tecnologia. De alguma maneira, isso impacta vocês. Como que vocês acham que isso funciona? Vocês conseguem aprender alguma coisa com eles? Conseguem interagir nesse ecossistema? Ou realmente são concorrentes e que estão buscando aí cada um a sua melhor plataforma para conseguir melhores clientes? Como que você enxerga essa questão dos aplicativos que vêm da China para cá nesse ecossistema brasileiro? Perfeito. A China tem um conceito muito forte de super apps. Então, quando eles trabalham um app de e-commerce ou de alguma outra marca, eles têm uma visão muito próxima de agregar outros serviços. E aí tu tem a gente fala que é um ponto só para tu resolver várias coisas. Então, eles trabalham como se fosse um grande super app, não só exclusivamente na parte de vendas. Em termos de concorrência, eles são nossos concorrentes, eles são concorrentes dos nossos clientes. Então, o usuário, quando ele baixa esse app, ele pode estar fazendo uma compra ali que ele poderia estar fazendo nos nossos clientes. Mas como eu falei ali naquela parte internacional de benchmark, a gente sempre olha para todos os mercados. Então a gente olha para o mercado asiático, a gente olha para o europeu, olha para o mercado americano e a gente sempre aprende coisas positivas que a gente pode fazer. A gente também identifica pontos que a gente está fazendo melhor do que essas plataformas, mas o benchmark ele é sempre importante, né? A gente tem que estar sempre olhando para o que está acontecendo e entendendo se tem pontos positivos que a gente pode agregar também nas nossas soluções para estar sempre inovando e garantir que nós estamos acompanhando as tendências de mercado. Eu acho que a visão é essa mesmo, né? Independente deles estarem aqui ou não, vocês já devem estar de olhos abertos aí para essas inovações que vêm do exterior. Acho que o varejista, de maneira geral, a gente escuta, né? O varejista brasileiro ele não perde em nada para o varejista internacional, inclusive em termos de atendimento e algumas questões aqui. A gente, inclusive, é referência para alguns varejistas internacionais que têm loja no Brasil, tem loja fora e realmente reconhece no varejo brasileiro aí algumas características que são próprias nossas. E certamente resultado do ambiente que a gente vive, né? O ambiente de negócios no Brasil é bem desafiador.
O empreendedor que resolve entrar aí investindo no varejo sabe o quanto que é complicado, as questões de legislação, seja tributária, seja trabalhista, isso faz com que o varejista brasileiro tenha aí algumas características próprias e que são reconhecidas, sim, em outros lugares do mundo. Bom, já encaminhando aqui para a parte final da nossa conversa, Bruno, eu queria entender de você o que você enxerga aí de tendências e de futuro próximo nessa questão de e-commerce, de aplicativos. Vocês certamente devem estar sempre olhando para frente, né? Com essa velocidade do avanço da tecnologia, as inovações cada vez mais rápidas. Vocês hoje já estão de olho em alguma coisa, mas já projetando o que vem pela frente. O que você pode adiantar aí que vocês estão vendo de tendências que vem pela frente no consumo online? Vem aqui muito forte, a gente já fala de omnicanalidade há muitos anos, né? Um termo que há vários anos é usado aqui. Mas eu acho que cada vez mais dentro do digital. Ali quando a gente fala do perfil do nosso usuário, a gente fala muito de rede social e como que a gente vai impactar e trabalhar com esse usuário lá dentro. Então, uma compra que ele começa dentro do app, ele pode terminar na loja física, mas ele também pode começar no TikTok através de um digital influencer e terminar dentro da loja física ou do sistema web. Então, a gente vê muito essa questão dos canais sendo complementares e a gente tendo que entender essa jornada de ponta a ponta para trabalhar essa integração. E quando a gente olha muito para o setor aqui, live commerce é uma pontinha do que a gente está vendo. Mas hoje, um dos principais pontos que a gente vê dentro dos consumidores é que existiu uma época que era uma briga por preço. Eu preciso ter o preço mais barato para chamar atenção, eu preciso ter o preço mais barato para conseguir uma compra. Agora o que a gente precisa é conseguir essa atenção do usuário. E aí, para conseguir essa atenção do usuário, a gente precisa engajar ele. Então a gente está vendo uma vertente muito forte de engajamento. Quando a gente fala de engajamento, aí fortalece toda a parte de benefícios, de fidelidade, de campanhas. Eu preciso fazer com que o usuário crie uma identificação com a minha marca, para que ele consiga entender todo o valor que eu proponho e que ele siga dentro da minha marca. Então a gente vê muito forte essa questão de engajamento e aí entra toda essa questão de multicanais também. Que legal. É muito bom ouvir isso de vocês que estão aí atentos no mercado, porque isso está muito conectado com o que a gente já vem falando desde o início do ano, né? A gente tem chamado esse novo momento do varejo, especialmente pós-pandemia, a gente ampliou de omnicanal para omnivarejo. A gente tem essa terminologia que a gente está utilizando para mostrar esse novo momento em que o consumidor ele está muito mais preocupado do que apenas consumir ao escolher uma marca, uma loja, ele está buscando ali algum propósito, algum valor, alguma conexão. E é isso que você falou, o engajamento depende disso, né? Não é mais o preço que vai determinar a loja onde eu compro. Muitas vezes é o posicionamento dessa loja, são os valores dessa marca que me interessam. Então, acho que isso tem tudo a ver com o que a gente tem falado. Inclusive, e de 18 a 22 de setembro desse ano, a gente vai ter um grande evento chamado Omni Varejo em Balneário Camboriú, em que a gente vai ter vários especialistas discutindo esse tema. E é bom saber que pessoas de mercado que estão com uma visão de futuro também estão vendo esse varejo da mesma forma que a gente. Um varejo que está aí mais conectado com tecnologia, mas no centro de tudo continua aquele ser humano, consumidor, que ele simplesmente mudou. Hoje em dia ele não consome basicamente só pelo preço, mas ele está buscando outros atributos ao escolher aí a sua marca, a sua loja, o seu produto. Então isso é legal. E eu queria que você deixasse para a gente aí agora suas mensagens finais no sentido de estimular o nosso ouvinte que não tem um aplicativo ainda, a começar um pouco dessa conversa, desse planejamento para entender o porquê que é importante ter um aplicativo, qual é o primeiro passo que ele deve seguir, porque a gente realmente acredita que isso pode fazer diferença para pequenos, médios e grandes varejistas. Perfeito. Ao longo da nossa conversa, a gente trouxe alguns benefícios, mas acho que o principal ponto é o teu consumidor ele já está no celular, ele já está acessando a tua marca e ele já está comprando por ali. Vamos buscar dar a melhor experiência possível para ele. E a gente vai ver esses ganhos. Então, quando a gente fala de uma comparação de um web responsivo para um aplicativo, a gente tem vários cases com mais de 300% de aumento de conversão. Então, já que ele está nesse mundo mobile, vamos usar isso da melhor experiência para gerar mais receita para a nossa empresa e também um maior engajamento com os nossos usuários. E de próximos passos, ou primeiros passos, eu recomendo buscar essas ferramentas de mercado, realmente, e mudar um pouco essa visão de que é difícil, é demorado, e que a gente consegue fazer isso de uma maneira rápida, a gente consegue fazer isso de uma maneira barata. E, como todas as coisas no mercado, a gente tem que testar. Tem que testar esse aplicativo, tem que testar esse canal. Se o canal fizer sentido para a tua empresa, está tudo certo. A gente continua fazendo uma grande parceria, uma jornada juntos.
como tem que testar o WhatsApp, como tem que testar outras frentes. Então, o primeiro ponto é, vamos olhar para essas ferramentas de mercado e vamos trazer a melhor experiência possível para o nosso consumidor que já está nos acessando através do celular. Muito bom, acho que você conseguiu resumir bem aí a nossa conversa. E para quem está nos ouvindo e gostou do assunto, quer conhecer um pouco mais sobre como montar um aplicativo para o seu negócio, deixa os contatos aí da Kolbe, os seus contatos para quem quiser te seguir, conhecer um pouco mais do trabalho de vocês. Acho que vai ter muita gente interessada aí em conhecer um pouco mais do serviço que vocês oferecem. Bruno? Perfeito. Sou Bruno Bulso, podem me procurar nas redes sociais para a gente poder conversar também, tirar um pouco essas dúvidas sobre a parte de aplicativo. O nosso site é kolbe.io, kobe.io. Ali também tem vários cases, várias informações para que vocês possam entrar em contato. Estamos aí, estaremos participando também do E-Commerce Brasil, então quem estiver por ali pode nos procurar também, estaremos dentro do evento. Será um prazer também conversar com vocês e nos aproximar cada vez mais. Que legal. Quando que é o E-Commerce Brasil? Tem várias edições do E-Commerce Brasil, tem a próxima edição, que é a maior edição, ela vai ser no final de julho, que ela vai estar rodando de 30 de julho a 1º de agosto, em São Paulo, mas ele tem várias edições espalhadas pelo Brasil. Então, daqui a pouco, se não puder participar dessa de São Paulo, tem as suas edições em cada estado também ao longo do ano. Que legal. E para você que está ouvindo, se interessou aí também pelo evento que a gente vai realizar, o Omni Varejo, pode entrar no site www.omnivarejo2024.com.br, tem bastante informação lá também. Bom, Bruno, queria agradecer aqui em nome de todos os temas CNDL, sua presença, obrigado por compartilhar com a gente aí seu conhecimento e em nome de todo mundo a gente deixa aqui nosso muito obrigado. Obrigado, pessoal. Muito bem, a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas! Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir nossos conteúdos e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br e lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é o Sistema CNDL. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil para nos encontrar.